Todas as nações vão se levantar e louvar o Senhor que virá nos salvar. Todas as nações vão se levantar e louvar o Senhor que virá. Aplaudir é o Senhor quem chega, aclamai, toquem. Voz do Terceiro Anjo, Francisco Missionário. Voz do Terceiro Anjo. Convido a cada um de vocês a fazer parte desse pequeno ministério, que cada um de vocês possam compartilhar as nossas mensagens. Muitas vezes a gente não posta todos os dias, às vezes a gente dá uma pausa, né, para nós estudarmos, refletirmos sobre a palavra de Deus e tudo mais. O tema da nossa mensagem de hoje, né, é falando um pouco sobre o propósito de Deus para o ser humano, né? O título da nossa mensagem é O Propósito de Deus para o Homem Antes da Queda, né? Qual era o propósito de Deus? Para que o ser humano foi criado? E a gente vai estar citando aqui alguns versículos referente a esta mensagem. E eu peço carinhosamente a cada um de vocês que compartilhe, deixe seu like, ajude o nosso canal a crescer para que nós possamos alcançar, né, outras pessoas em vários locais. Feche seus olhos e vamos orar. Graças te damos, ó Pai, por tudo, pela tua paz, pelo teu amor, pela tua benignidade. Pedimos, Pai, nesse momento, teu bom e maravilhoso Espírito, que ele possa estar conosco, Senhor, nos guiando e nos orientando. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma das coisas que muitas pessoas se perguntam, né, sobre a questão, o propósito de Deus para o homem antes do pecado. E a gente sempre tem que entender que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é lá em Gênesis 1, verso 26. O propósito de Deus, né, para a criação do homem é para que este homem refletisse seu caráter. A gente vai estar citando alguns versículos aqui referente ao propósito de Deus, tá bom? No início aqui irei estar citando alguns textos do Espírito de Profecia, falando um pouco sobre o propósito de Deus para, né, a raça humana. Eu quero só citar aqui, né, o livro Temperança, página 11, diz assim: Adão era um ser nobre, de mente poderosa, vontade em harmonia com a vontade de Deus, as afeições centralizadas no céu, possuía um corpo livre de herança de doenças, alma portadora do cunho da divindade. Qual era o propósito de Adão, né, de acordo com o Espírito de Profecia, né? A mente de Adão era fazer a vontade de Deus, ou seja, estar em harmonia com Deus. Aqui no livro Patriarcas e Profetas, página 45, diz: Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras, os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência à sua vontade. Deus, ele criou o ser humano para que vivesse em obediência. O mundo que nós vemos hoje não foi Deus que quis que todas essas tragédias, essas dificuldades que nós vemos hoje no mundo, que acontecesse, não. Deus criou o mundo perfeito, mas através da desobediência, através da entrada do pecado, nós vemos toda a desordem, toda a maldade, toda a iniquidade se espalhando. Aqui no livro Patriarcas e Profetas, na página 48, diz assim: Nossos primeiros pais, se bem que criados inocentes e santos, não foram colocados fora da possibilidade de praticar o mal. Deus os fez como entidades morais livres e capazes de apreciar
a sabedoria e benignidade de seu caráter e a justiça de suas ordens, e com ampla liberdade de prestar obediência ou recusa delas. Ou seja, Deus deu o livre-arbítrio ao ser humano logo antes da queda. Esse livre-arbítrio, ele tinha a possibilidade de fazer o bem ou de fazer o mal. Deus estava não criando robôs, né, que tinha que obedecer, porque se não obedecer seriam destruídos. Isso foi o inimigo de Deus que colocou na mente do ser humano, que muitas vezes nós obedecemos a Deus por medo. Mas nós não temos que obedecer a Deus por medo, mas sim por amor à sua justiça e à sua palavra. Aqui também, né, no livro Educação, página 15, diz assim: quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia ele em sua natureza física, intelectual e espiritual a semelhança de seu Criador. E criou Deus o homem à sua imagem. Gênesis 1, verso 27. E era seu intento que quanto mais o homem vivesse, tanto mais plenamente revelasse esta imagem, refletindo completamente a glória do Criador. Todas as suas faculdades eram passíveis de desenvolvimento. Sua capacidade e vigor deveria aumentar continuamente. A capacidade e o vigor do homem deveria aumentar a cada vez que ele refletia o caráter do seu Senhor. Aqui no livro Caminho a Cristo 62 diz: era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus. Há muitos pregadores hoje, meus irmãos, que pregam e dizem que, não, a lei de Deus foi abolida. Nós não precisamos guardar a lei de Deus. Irmão, tome cuidado com isso. Tome muito cuidado, porque Deus não aboliu a sua lei. Você pode ver aqui, como eu falei, né? O homem foi criado estritamente para obedecer a Deus, não para viver uma vida de desobediência. Né? Aqui, o Isaías capítulo 43, verso 7, diz assim: Deus fez o homem para a sua glória. E eu quero abrir neste versículo, Isaías, deixa eu só abrir aqui a Bíblia, né? Bíblia de conferência, meus irmãos. Isaías 47, Antigo Testamento. Isaías 47. Isaías 47, não, 43, na verdade, né? Perdão aí. 43. Deixa eu só voltar aqui. 43, verso 7. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. A todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Nós fomos criados para a glória de Deus, né? Agora nós vamos aqui para Coríntios, né? 1 Coríntios 11, verso 7 também, que diz assim: porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Ou seja, o homem é a imagem e glória de Deus. O homem, ele sempre foi representado como um sacerdote na casa. O homem sempre foi um representante de Cristo aqui na terra, o verdadeiro homem, não o homem natural, não o homem que tem acessões carnais, mas o verdadeiro homem cristão, o homem que busca a santidade de Deus, o homem que busca fazer a vontade de Deus, né? Lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 8, eu quero abrir com vocês aqui. João, capítulo 15, versículo 8, palavra de Jesus, né?
Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Ou seja, Deus é glorificado quando o homem produz fruto. Se você diz que é de Deus e não produz frutos de justiça, de amor, de compaixão, você não é uma pessoa abnegada, uma pessoa que busca fazer a vontade de Deus. Verdadeiramente você está fazendo a vontade do inimigo de Deus e não de Deus, né? Outro ponto. O fruto do Espírito é o caráter de Deus reproduzido no homem. E a gente vai aqui para Gálatas 5, verso 22. O livro de Gálatas descreve sobre os frutos do Espírito, né? E a gente vai ver aqui Gálatas 5, verso 22. Eu acho muito bonito, meus irmãos, esse texto de Gálatas 5, verso 22, porque mostra aquilo que, para que nós somos criados, né? Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e felicidade. Nós fomos criados, irmãos, para que nós possamos ser o quê? Para que nós possamos representar o amor de Deus com justiça, para que nós possamos manifestar a alegria de Deus em ver quando o ser humano glorifica a Ele, para que nós possamos ter paz para com os homens, para que nós possamos ser longânimos, né? Para que nós possamos ser benignos, para que nós possamos ter bondade e fidelidade, para que nós possamos ser fiéis a Deus. Esse foi o propósito. Deus é glorificado quando a luz do homem brilha, ou seja, quando ele pratica as boas obras. E a gente vai aqui lá para o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus está aqui, né, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 16. Jesus falando, as palavras de Jesus, Mateus 5, verso 16, são palavras do nosso Mestre, meus irmãos. Abre seus ouvidos, abra sua mente e atenta ao chamado do Senhor. Olha o que o Senhor diz. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, as vossas boas obras, e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Quando você pratica obras de justiça, meus irmãos, quando você pratica obras que ajudam a beneficiar a vida do seu próximo, quando você mostra que nós adoramos o único Deus e verdadeiro, a saber, ao Senhor Jesus Cristo, nós mostramos diante das pessoas as boas obras que Cristo nos confiou. Lembrando que essas boas obras também elas se resumem na obediência à lei de Deus, né? E eu quero só acrescentar um verso aqui que está no Antigo Testamento. Eu gosto muito desse verso. Está no livro de Salmos, capítulo 1, a partir do verso 1 em diante, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse homem é bem-aventurado. A tradução: felizes esses homens que não seguem os conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda daqueles que se assentam para conversar coisas tolas, mas qual é o seu desejo? E aí o verso 2 diz: ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Falando um pouco dos ímpios, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispensa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece o meu caminho, o seu caminho, se você pratica a justiça. A verdadeira justiça mostrada na palavra de Deus. A Bíblia é a única regra de fé e prática que nós devemos seguir, meus irmãos. Tem um texto aqui do Espírito de Profecia que diz assim, né, História da Redenção, página 21, diz: ao sair Adão das mãos do Criador, era de nobre estatura e perfeita simétrica. Tinha mais de 2 vezes o tamanho dos homens que hoje vivem sobre a terra. E era bem proporcionado,
Ou seja, um homem que onde puser as suas mãos as coisas prosperavam. Também no livro, né, Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 293, diz: Deus fez o homem reto, perfeitamente santo e feliz. Deus não satisfaz, meus irmãos, no pecado. Muitas vezes nós somos fracos, caímos na tentação da pornografia, do adultério, da fornicação, de roubar, de falar da vida alheia, de fofocar, que é uma das questões que também não só os homens, mas as mulheres também praticam esse tipo de pecado, tanto cristãs como não cristãs. Deus te convida a você a arrepender-se desse pecado, arrepender-se desse caminho tortuoso e a voltar-se ao caminho estreito do Senhor. Também no livro História da Redenção, página 21, né, a mesma página diz que o trabalho de Adão não era cansativo, mas prazível e revigorante. Quando você está fazendo as coisas para Deus, não é um trabalho cansativo, meus irmãos, mas um trabalho, né, aprazível e revigorante, né? Também em História da Redenção, na mesma página, diz que Adão e Eva não faziam uso de vestes artificiais, né? Ou seja, não tinha essas vestes que nós não tínhamos o conhecimento do pecado. Adão e Eva não tinham conhecimento do pecado, né? Era vestes nupciais, vestes de glória que estavam sobre eles. Aqui no último texto, né, diz: o homem foi dotado com tremenda capacidade intelectual, força física incomparável com a nossa. É uma natureza moral quando foi criado. Deus, ele criou o homem com capacidade intelectual, né? Por isso, meus irmãos, o desejo de Deus é que nós possamos estar ligados a Ele. Tem um texto aqui em Mateus 12, né? Mateus 12, verso... Deixa eu só pegar aqui, meus irmãos. Mateus capítulo 12, verso 34. É um verso bem conhecido, são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo para cada um de nós, né? Para que nós possamos nos fortalecer neste verso, né? O verso 34 de Mateus 12, verso 34. A pergunta é: pela abundância do coração fala a boca. Ou seja, se o homem está cheio de Deus, o coração, a boca vai falar palavras de Deus. Se o homem está cheio das coisas mundanas, das concupiscências da carne, dos desejos da carne, dos desejos da mente, o homem vai falar, sua boca vai falar conforme aquilo que você preenche em seu coração. Em Mateus 12, verso 34 diz: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Você tem falado coisas boas, meus irmãos? Meus amigos, participantes aí do canal, vocês têm falado coisas boas? O que você tem pensado? O que você tem preenchido a sua mente? Será que isto glorifica a Deus? Será que isto glorifica o nome do Senhor? Como nós vemos, as nossas obras glorificam a Deus, né? O pensamento do coração revela o caráter. A gente vai lá para o livro de Provérbios. O livro de Provérbios diz que os pensamentos revelam o caráter. Vamos ver se Provérbios, né, se é verdade o que a Bíblia, né? Vamos ver aqui de acordo com o livro de Provérbios, Provérbios 23, 7, que diz assim, né? Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz como é beber, mas o seu coração não está contigo. Ou seja, assim como ele pensa na sua mente, assim ele é. Se ele pensa que é corrupto, que eu pratico isso, ele vai ser o corrupto, né? E é isso que a gente tem que analisar, meus irmãos. O livro de Salmos, capítulo 19, né? E o verso é o verso 1, né, do capítulo 19. Salmos, deixa eu só pegar aqui, meus irmãos, Salmos
Salmos capítulo 19, verso 1, que diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós somos as obras das mãos de Deus. E Gênesis 1, 27 diz: ambos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Ou seja, nós somos obras das mãos de Deus. No livro Parábola de Jesus diz: os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. O coração é o trono dos sentimentos e dos pensamentos. O coração, portanto, revela através da palavra o caráter. O caráter. E é isso que a gente tem que analisar, que o coração, ele revela o caráter. A flor revela a beleza, a delicadeza e a amabilidade do caráter de Deus. As montanhas revelam o poder e a majestade e a grandeza do caráter de Deus. Uma leoa ou uma gansa revela a simpatia, o cuidado e a ternura do caráter de Deus. O homem revela a justiça, força e autoridade de Deus. Uma mulher revela a misericórdia, a longanimidade, a paciência de Deus. Deus pretende que ambos, homem e mulher, juntos revelem perfeitamente seu caráter. Eles deviam crescer e se desenvolver mais e mais à semelhança de Deus. Deus nos convida a crescer espiritualmente, meus irmãos, através da santificação. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Eu também tenho um texto aqui lá nas cartas de Pedro, em 1 Pedro 1, a partir dos versículos, deixa eu só pegar aqui, meus irmãos, dos versículos 13, os versículos 13 em diante fala um pouco sobre a santidade. O casal, ele tem que viver uma vida de santidade. O homem tem que ser santo, a mulher tem que ser santa. Não é só ser santo no céu, temos que ser santo aqui na terra. O que é santo? Santo é separados do pecado, separados das tradições, dos costumes mundanos. Aqui diz assim, a partir do versículo 13 diz: por isso, meus irmãos, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O versículo 13 diz que nós devemos cingir o nosso entendimento, a nossa mente. Ou seja, cingir é colocar sobre a obediência, sobre a vontade de Deus. Versículo 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Não vai moldar o vosso caráter conforme aquilo que você era no passado. Não, vocês têm que caminhar para frente. O cristão, ele não dá um passo para trás, ele tem que cada dia, após dia, dar um passo à frente. Verso 15. Pelo contrário, segundo aquele que é santo, olha o que esse texto é bem interessante. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Deus, ele procura que nós sejamos santos, inculpáveis. Últimos versículos para a gente fazer algumas perguntas aqui, finais. Como era o homem ao sair das mãos de Deus? A gente falou um pouco aí, meus irmãos, como era o homem perfeito. Deus fez o homem justo e reto, de acordo com Eclesiastes 7, verso 29. Deus fez o homem à sua imagem, Gênesis 1, 26 e 27. O homem foi feito de modo assombroso e maravilhoso, Salmo 139, 14. O homem foi coroado com a glória e honra, Salmos 8, do 4 ao 6. Todos pecaram e são destituídos estão da glória de Deus. Portanto, antes do pecado, o homem tinha a glória de Deus.
né? Romanos 3, verso 23. Adão e Eva estavam ambos nus, mas não se envergonhavam. Gênesis 2, verso 25. É possível que Adão e Eva estavam vestidos da glória e majestade de Deus, que são luz. Salmo 104, verso 2. Eu quero só fazer um apelo a cada um de vocês, né? Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Buscar o Senhor através do estudo da palavra, através da oração e do jejum. Nós temos que ter uma vida equilibrada. Imagine quando você descobre uma doença, uma diabetes tipo A, tipo B. Imagine que você está no início de uma diabetes muito pesada, né, tipo A. O que acontece com você agora? Um maior cuidado, você vai tratar da sua diabetes, você vai comer aquilo que é saudável, você vai beber aquilo que é saudável, você não vai dormir excessivamente, você também não vai ficar acordado excessivamente, você vai ter um cuidado essencial. Na nossa vida espiritual, meus irmãos, nós devemos ter esse mesmo cuidado, devemos nos afastar, nos abster de coisas que não condizem com a nossa saúde espiritual. Muitas vezes nós praticamos erros. Lembrando, meus irmãos, que ter a santificação, você não está livre de erros. Você pode até cair e muitas vezes fraquejar, mas Deus convida que nós levantamos, olhamos para Ele, foco no céu e caminhamos, demos o passo onde Ele pisou. Onde Jesus pisa, nós temos que pisar. Como o próprio Senhor Jesus, né, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas o Espírito está pronto. Ou seja, Deus deu o Espírito Santo para que viesse sobre nós, para que nós possamos testemunhar a glória de Deus. Ele sempre está pronto. Agora nós, como carne, somos fracos diante de Deus. E precisamos do Espírito Santo para estar forte. Não gloriando nas obras para a glória humana, mas dando glórias a Deus, para que Ele seja toda a honra, toda a majestade, para que nós possamos glorificar aquele que deu a vida por nós. Meus irmãos, eu desejo um feliz sábado a cada um de vocês e que o Espírito Santo esteja na nossa vida e que nós possamos ser guiados por Ele. Como diz Romanos 8, verso 1, grave esse versículo em suas mentes. Por favor, grave esse versículo que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, não há condenação para você que está verdadeiramente buscando e está em Cristo, está buscando uma vida de obediência e que não anda segundo as paixões do mundo, segundo a inclinação da nossa mente, mas anda segundo a mente que o Espírito te deu, que o Espírito transformou. De acordo com Romanos 12, verso 2, diz que nós temos que ter uma mente renovada para que nós possamos experimentar qual é a perfeita, bondosa vontade de Deus em nossa vida. Eu desejo um ótimo sábado, que o Espírito Santo esteja na nossa vida, nos guiando, meus irmãos, e nos dando sabedoria e discernimento. Tchau, tchau. Fica com Deus. Que o Espírito Santo esteja na nossa vida. Feche seus olhos e vamos orar. Graças te damos, ó Pai, por compreender, Senhor, que nós somos criados à imagem e semelhança tua. E que nós possamos dar bons frutos, Senhor, para glorificar o teu nome, para glorificar Jesus, a quem deu a vida por nós. Perdão, Senhor, pelas nossas falhas, por muitas vezes, Senhor, temos andado por caminhos tenebrosos. Muitas vezes, Senhor, temos sido desobedientes à tua palavra. Te pedimos, Pai, que o Senhor possa nos convidar a todos os dias nos arrepender, a que nós possamos confessar os nossos pecados, a que nós possamos viver uma vida santa, uma vida justa diante de Ti. É o que eu te peço, Pai, nos excelentes sábados em Tua presença. Te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, uma feliz semana, um restinho de sábado e para o início da semana. Um tchau, tchau. Fica com Deus. É o Senhor quem chega a clamar.